E o que o Camus está dizendo é que o suicídio ele é uma resposta que não responde o problema da vida. Porque busca fora da vida uma maneira de responder à própria vida. Vou morrer e resolver a minha vida morrendo. O Camus está dizendo assim não se resolve a vida. Só se resolve a vida vivendo a vida por inteiro. Então, olha a sacada do Camus. A vida não tem sentidos absolutos, portanto não tem sentidos prévios. A morte não tem sentidos absolutos, também não tem sentido prévios. O sentido pelo qual a gente vive é o mesmo sentido pelo qual a gente morre. E o absurdo tira da gente a pretensão da gente se orientar por meio de normatividade. Agora vem a última questão, já para encerrar e a gente abrir aqui. O que o Camus vai ver é como que faz para a vida ser plenamente afirmada, já que a nossa tradição inteira mostrou que a vida é uma plataforma para uma outra vida, ou para um futuro, a ideia de esperança, que o Camus vai criticar num certo momento da obra, depois ele vai elogiar. Essa ideia de que no futuro a vida vai ser melhor, essa ideia de otimismo. Como faz para a gente afirmar a vida para além do otimismo e do pessimismo? Nada vale a pena? Não, tudo vale a pena. Por quê? Porque tudo é bom. Como faz? O Camus vai recontar o mito de Sísifo. Essa é a conclusão. Ele reconta o mito. Esse mito tem várias versões. Como toda mitologia antiga da nossa cultura, ela tem várias versões. Então, Sísifo tem várias. Ele pega duas e mescla. E diz o seguinte, que Sísifo, ele driblou a morte 2 vezes. Não sei se vocês conhecem, a versão mais tradicional é o Sísifo, ele dribla a morte porque Zeus o amaldiçoou. Ele havia chegado para Assopo, que é uma figura divina ligada ao rio, tem 2 figuras na Grécia ligadas ao rio, divindades do rio, e a filha, Egina, tinha sido capturada por Zeus. Essa divindade é uma semidivindade, que ela reina nesse lugar. E Sísifo veio de Corinto. Então negocia. Você manda água para lá, e eu digo onde está a sua filha. Ele fala assim, eu mando água para Corinto, então a sua filha está com Zeus e tal. Aí Zeus soube e fica puto da vida. E aí Zeus fala para Thanatos, a morte, e para Hades, né, que é a divindade do mundo dos mortos, fala assim, olha, pega esse cara aí. E aí a primeira vez ele vai lá e pede para a esposa dele, não faz o processo litúrgico da minha morte. Não bota as moedas de prata, não chama o barqueiro, não faz nada. Deixa o meu corpo aí apodrecendo e vai. Quando chega lá no mundo dos mortos, o Sísifo fala, olha, minha esposa não fez. E ele fica uma fera com ela. Olha, não fez o ritual. Eu tenho direito ao ritual. Posso voltar lá para pedir para ela fazer o ritual? E aí liberam ele. Ele vai e foge. É muito legal. E ele fica no Mediterrâneo, tipo, na praia, sabe? De bobeira. Anos. Muito interessante. Aí Zeus acha ele e detona. Aí, na segunda versão, ele pega que seria um colar e finge que ele vai agraciar a morte e Hades. E dá. E quando ele, na verdade, aquilo é uma algema. Então ele prende o pescoço, prende o braço e foge. E aí Zeus fica puto pra cacete e manda a maldição que a gente sabe que é rolar a pedra. Só que o Camus é malandro. O Camus, ele diz que todo mito ele tem que ser animado pela imaginação. Então a gente tem que repensar imaginativamente o mito. Então ele pensa o seguinte, o Sísifo leva a pedra. Quando ele chega lá no topo, ele respira tal, e a pedra volta. E ele desce. E vai ficar infinitamente realizando o mesmo movimento. E ele diz assim, mas vamos agora entrar na caminhada do Sísifo. O Sísifo cola o rosto e o ombro na pedra. E levanta. E ela vai subindo, subindo, subindo. Quando ela chega lá em cima, ele respira e tem aquele ínterim, né? Entre a parada da pedra, a descida e o repouso da pedra. E naquele momento ele para. E quando o Sísifo para, ele respira. E de alguma maneira ele se depara com a maldição. A maldição é ficar ali carregando a pedra. Mas por que é uma maldição carregar a pedra? E ele ainda faz uma observação
muito próximo aos trabalhadores do mundo moderno, que fica carregando aquela merda de maneira insuportável e nem se dá conta de que aquilo é uma maldição. Ele faz essa crítica. Parênteses, Camus foi do Partido Comunista junto com o Sartre, depois ele rompe. Né? Pra ninguém ficar nervoso com o Camus, que já foi comunista um dia, o Brasil agora está voltando a odiar comunistas, como se o Brasil tivesse sido comunista algum dia, mas é outro problema. Mas o Camus fica preocupado com esse problema. Os trabalhadores também vivem essa merda e ninguém fala nada. E aí, um trabalho sem propósito, né, um negócio totalmente dilacerante e tal. Mas aí ele diz o seguinte, que aquilo só é uma maldição porque ele quer parar a pedra. E se ele quisesse carregar e sem objetivar ponto final? E se ele só quisesse carregar? Ele mataria a maldição. Então ele pensa o seguinte, que o Sísifo vai pegar novamente a pedra e vai matar a maldição e vai destruir os deuses que o amaldiçoaram. Porque de repente ele carrega a pedra e ele não quer nada. Ele só quer carregar. E ele experimenta o sentido do absurdo. Porque a gente só experimenta o absurdo como algo destrutivo se a gente quiser que a pedra pare. Que a vida tem um ponto final. Me desculpe, eu vou fazer uma metáfora horrorosa para o momento atual do país, pelo menos na minha concepção. Se a gente quiser aposentadoria para a existência, não para o trabalho profissional, que eu quero ter a minha e não vou ter mais, mas vai lá. Mas a gente pensa que a vida tem que ter ponto final para que ela tenha metas, e a meta, ela garante o sentido da vida. O que o Camus está dizendo, e se o fazer tivesse em si mesmo um sentido? E se refazer trouxesse consigo um sentido? Artistas são assim. Artistas experimentam a plenitude enquanto criam. Recriar não é problema. E a obra-prima só é para quem não cria. Quando perguntaram para o Picasso qual era a obra-prima dele, ele pegou um pedaço de papel e fez um desenho. Essa. Aí ele pegou um outro, fez outro. Essa. Na perspectiva do criador, a obra-prima, ela é a própria criação. Então, a grandeza do artista está no fato dele criar. Não está no criado. Portanto, está no verbo no infinitivo e não no particípio passado. O que o Camus está dizendo é que a gente só vence a maldição do absurdo quando a gente existe no infinitivo para além do particípio passado. Quando a gente faz por fazer, sem eira nem beira, sem meta, sem ponto final, só reticências. Então, o fazer e o refazer trazem consigo um sentido para ele mesmo. Então, a vida não precisa de sentidos ulteriores. Não precisa que a pedra pare. E é engraçado. A gente tenta fazer isso com amor. A gente dá um presente, diz que ama e se casa, como diz o Zygmunt Bauman, e acredita que o amor está resolvido. Muito grande. Que amar se reduz ao amado. Que imbecilidade é essa? Ou seja, a graça está em você dizer novamente eu te amo, dar outros presentes, reinventar o amor. A graça está no gerúndio, não está no participo passado. Mas a gente acha que o amor ele é um substantivo. E acha que o sentido dele já está dado. E já que você fez todo o script, já conquistou. Então a gente acha que a resposta para o absurdo é um sentido que paralise o absurdo. O Camus está dizendo, ele termina o livro dizendo, é preciso pensar em Sísifo feliz. Carregar a pedra sem meta já mata a maldição, porque faz com que carregar seja um verbo carregado de sentido. Portanto, o suicídio trouxe para a vida uma pergunta. Por meio de quais sentidos viver e morrer vale plenamente a pena? E Camus dá uma resposta por meio de sentidos que se expressem no fazer, no ser, no realizar, no atuar, sem pontos finais, mas somente com reticências. Então, para o Camus, o suicídio ele é um princípio que esclarece a vida da sua tarefa inventiva e não um obstáculo para que a vida não possa ser afirmada plenamente enquanto vida.
Entenderam a questão? Eu estou tentando trazer com isso, não é uma resposta para o suicídio. É trazer para o suicídio uma possibilidade dele não ser a maior das maldições. Enquanto a gente não matar a maldição, a gente vai proibir os meios de comunicação de tocarem no tema. Com o argumento de que quando se fala de suicídio, o suicídio aumenta. Nos últimos 10 anos, no Brasil inteiro, o suicídio quase triplicou. E não houve nenhuma educação para se tematizar suicídio. Então a gente está vendo que o silêncio do suicídio não aumenta a sua fabricação. E mais, a maldição e a patologização também não lidam com a sua problemática. Me parece que Sartre falar, Marx falou de suicídio, num livro chamado Sobre o Suicídio, de maneira linda. Durkheim falou o suicídio de uma maneira genial. Mas me parece que o Camus é o primeiro que trouxe para o suicídio a possibilidade do suicídio ser uma questão que nos faz pensar como que a vida pode valer a pena integralmente. Então o suicídio é condição de questionamento da vida e não um obstáculo para que a vida possa ser afirmada em plenitude. Beleza? Estou aberto para a gente conversar, era isso.